Nossa, que agora feio, sim. né? Eu tava aqui, eu esperando aqui, nem... Eu tenho que entrar na live, né? É uma pena, né? Ah, imagina, Ronaldo. É o que eu estava falando aqui com o pessoal. Enquanto eu estava aguardando a central, eu estava aqui conversando com eles, falando coisas do online. Quem sabe faz ao vivo, e ao Não, vivo tem esses percalços mesmo. Outro dia Mas seja bem-vindo. Outro dia eu estava preparando uma reunião, eu era o coordenador, acabou a luz aqui em casa, parou tudo. O que eu podia fazer? Acontece. Mas deu certo, que bom que você está aí. Eu estava aqui só fazendo uma introdução, Ronaldo, só para você saber em que pé estamos, assim, falando dessa distinção, né, de que religiosidade e espiritualidade são conceitos diferentes, apesar do pessoal fazerem uma associação entre os dois conceitos, né, mas que nem toda pessoa que tem um exercício de uma espiritualidade necessariamente segue alguma religião, né, que a espiritualidade está além, né, está muito... eu diria assim, eu até diria, num nível até mais superior do que a própria religião, que a religião tem a ver com dogmas, tal, né? E a espiritualidade muito a ver com um sistema de crenças, né? Então eu estava falando aqui com eles, dando um pouco dessa introdução, fazendo essa diferenciação. E aproveitando que você está já presente, né, o que eu queria trazer, assim, por que a gente pensou, né, nesse tema? Porque nós terminamos a nossa última live, né, Ronaldo, falando exatamente disso, né, você trouxe uma questão que eu achei muito importante, falando sobre qual o papel, né, da espiritualidade no processo não só de formação, mas também de remissão de sintomas, das mais diversos problemas que afetam os indivíduos, né? A gente estava falando, obviamente, da dependência química na nossa última live, e que tem tudo a ver, né, inclusive com o programa de 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos, né? Então, eu e o Ronaldo, depois da live, conversando um pouco, fazendo um bate-bola ali, nós pensamos de que o tema da espiritualidade poderia ser realmente bastante interessante para uma conversa. Primeiro porque o Ronaldo, ele tem um percurso bastante grande, né, bastante intenso também, dentro de uma vertente religiosa, espiritual, não sei como que você prefere chamar, Ronaldo, depois você fala um pouquinho aí para a gente, mas, e nós já tivemos a oportunidade de fazer uma palestra, né, Ronaldo, para a comunidade budista, né, dentro do Círculo Budista, falando sobre dependência química, e o Ronaldo trouxe uma visão muito interessante sobre a questão dessa espiritualidade, da questão dessa abordagem budista para dependência química, né? Então, foi por isso que a gente teve essa ideia e acabou coincidindo, né, Ronaldo? Ser bem numa Semana Santa, onde para os católicos, né, quem é da religião católica, é uma semana que tem um significado e tem um peso bastante importante, um simbolismo muito importante, né, Ronaldo? Bom, a alegria de novo estarmos juntos. Eu acho que, acima de tudo, né, o que você está falando para mim, eu começaria dizendo, parece que foi Dalai Lama que fala o que é melhor, qual é a melhor religião, é aquela que te faz uma pessoa melhor. E o que te faz uma pessoa melhor é a espiritualidade que você transborda a partir desse ensinamento. Eu acho que é muito legal. E isso, para mim, foi uma experiência interessante, mas é assim, não é uma questão de dizer qual é a melhor ou qual não é a melhor, né? Mesmo porque, por mais que eu tenha feito uma alteração, uma mudança de percurso, existe toda uma raiz cultural que a gente nunca pode deixar de considerar nesse processo como um todo. No caso particular, olhando agora para um lado da vertente religião e espiritualidade, nos grupos de apoio, principalmente, é muito forte a noção de que a espiritualidade é um fator de proteção para aquelas pessoas, tanto para o familiar quanto para a pessoa que passa pelo processo da compulsão por droga, comida ou o que quer que seja. Então, e aí muitas pessoas acabam se confundindo em focar na religião apenas. E isso, às vezes, acaba sendo um ponto até de conflito. Porque se você está num grupo totalmente heterogêneo, se você focar o seu discurso num ambiente de religião, a tendência tua já é metade ou um terço começar a derivar para cada um para um lado, e você não atinge o teu objetivo, se você estiver ajudando alguém, que é conectar com essa pessoa.
Então, a gente entende que, nos grupos, principalmente, que a conexão através da espiritualidade é uma conexão mais simples de fazer, mais ampla, principalmente por causa disso. Eu não sei dizer se ela é mais ou menos que a religião. Eu diria que ela tem um approach diferente, e é isso que faz ela se tornar um pouco mais fácil de promover algum ajuste ou algum apoio na pessoa. No Padre Haroldo, que agora, vamos dizer que Deus o tenha, já que ele está no céu, uma pessoa maravilhosa, ele foi responsável por uma boa parte da minha vida, no Amor Exigente, e que é uma pessoa de uma religiosidade humilde, incrivelmente humilde, uma forte espiritualidade. Ele dizia que nos trabalhos que ele fazia, nas comunidades, no apoio dos jovens, 1/3 daquelas pessoas, em média, pelo menos 30 não, ele dizia, desculpa a confusão, ele falou assim, que das pessoas que tinham a chance de se recuperar, 70% delas tinham uma religião definida. Ou seja, a religião, ela era um fator de proteção, então, mas não, ele ainda falava, mas não exatamente o que é a religião da pessoa, mas o que ela transforma na pessoa a partir daquela crença, daquele dogma, de coisas assim. Então, a gente costuma dizer que a espiritualidade, ela é diferenciada no sentido de trazer conforto até para a pessoa. Porque se você prender, vamos voltando rapidamente assim para a parte dos grupos de apoio. Um dos sentimentos muito fortes que pesa dentro de um grupo é o sentimento de culpa. Então, se você trabalhar uma religião pura e simples, tudo é pecado ali dentro. E a partir desse momento, você perde o foco de como buscar a sua remissão, vamos dizer, com uma palavra muito boa que você usou, que foi essa remissão. Então, eu acho que é isso. Como você falou, eu me converti ao budismo há 7 anos, né? Há 7 anos que eu me converti ao budismo, e não que o catolicismo que me geriu ou que me gerou durante tantos anos, eu tenho 65, quer dizer, até os 58, fosse ruim. Mas não, é justamente por isso que eu estou falando, a religião ela é boa, mas o que você faz a partir dela faz com que você tenha uma opção para ver o que vai te dar um melhor resultado, né? Ou uma melhor espiritualidade. Então, é claro que dependendo da religião, dependendo de como você enxerga a religião, a pessoa tem atitudes que às vezes não condizem ou não são adaptáveis a um processo de recuperação, como eu falei, aqueles sentimentos de culpa, aquelas coisas assim. Mas eu acho que no todo, o mais importante de tudo é o que a pessoa consegue perceber daquela religiosidade que ele possui. É muito comum hoje em dia você ter pessoas, né, dentro dos grupos de apoio que acabam se entregando no processo focados na religião e não na espiritualidade. E como é que eu digo focado na religião? Vamos colocar na mão de alguém, vamos pedir se Deus quiser, vamos... Então, isso é uma das coisas que... Porque a própria religião não diz isso, né? O mais louco de tudo isso é que é uma questão as pessoas entendem, às vezes, errado o que a própria religião coloca para você. E não é nem querer entrar em religião, mas eu sempre acabo carregando esse exemplo para mim. Jesus nunca fez nada pelo catolicismo, ele nunca fez nada de graça. De graça é assim. O cego viu quando ele pôs a coisa nos olhos dele, na verdade, ele foi conversando com a pessoa, ele foi mexendo dentro da pessoa. E tantos outros milagres, que a gente chama de milagre, que a gente percebe que, na verdade, o que ele trabalhou muito forte foi a mente da pessoa. Então, no processo da espiritualidade, você aprende a ser senhor da sua mente. Essa é a sensação que eu tenho de tudo isso que a gente viu durante tantos anos. E é isso, eu acho que, para mim, é muito legal estar com você, principalmente pensando nisso, porque tem tudo a ver com a minha própria transformação, com a minha própria revolução humana, vamos dizer assim, no processo que eu tive de mudança de religião. Mas não porque a religião B ou A fosse melhor uma que a outra, não. É porque aqui eu me conecto e me permite fazer a transformação em mim.
Porque, na verdade, é isso que a gente está buscando, é a mudança na gente, né? E principalmente, também uma das coisas muito fortes, sabe, Vanessa? Quando a pessoa entra num processo de querer orar para que a coisa dê certo e esperar que a solução venha do outro, dificilmente as coisas acontecem de uma forma tão tranquila, né? Então, eu acho que esse processo que a gente passa em falar de religiosidade, de espiritualidade, tem a ver até com uma evolução espiritual, vamos dizer assim, das pessoas para entender em que estágio elas estão, em que momento elas devem fazer uma transformação. Eu lembro sempre de alguns pontos interessantes. Eu tinha anotado uma coisa aqui que eu queria só dar uma olhada para começar a falar. Tá aqui. Ele fala assim, às vezes você tá, eu vou falar agora então nos grupos, né? A pessoa se encontra num beco sem saída, vai lá porque tá tudo uma coisa horrorosa, né? Então ele está no beco sem saída e quando ele vai buscar a força, quando ele vai tentar buscar a solução, se ele tentar buscar a solução no outro, né? Porque o outro que está usando a droga ou porque o outro está fazendo uma atitude errada, ele não vai conseguir resolver o problema dele, porque ele está tentando resolver o outro, e o outro ele não pode resolver. E eu acho que a espiritualidade ajuda você a buscar na sua introspecção, descobrir dentro de você, a força dentro de você, para que você possa, a partir da tua mudança interna, e aí me lembra muito o que nós falamos na semana passada das crenças, né? Você parte das mudanças internas para atingir a mudança externa. E quando você passa a mudar a mudança externa, e é isso uma das coisas que estava naquele dia que nós fizemos uma reunião, é quando você faz da mudança interna para a mudança externa, você traz uma alteração na sua tendência básica. E a partir daí você começa a fazer uma mudança na tua vida. E isso você desenvolve quando você tem uma forte espiritualidade, ou seja, quando a tua ação está embasada no teu credo, mas olhando especificamente para seus valores éticos, morais, valores, sei lá, do ambiente, né? É isso, eu vejo muito por esse lado, a importância da tua espiritualidade para que você possa atuar em cima do problema através de você e não no problema. Quando você foca no problema, dificilmente você vai conseguir resolver o problema, porque ninguém muda ninguém, né? Tô falando quando nós estamos falando de pessoas, né? Então é isso, eu acho que a espiritualidade foi muito importante. E olha, não é dizer que eu já estou 100, mas eu acho que já num 50 eu estou bem, entendeu? Então eu acho que é uma melhora contínua também, né? A própria espiritualidade é um desenvolvimento seu, é uma melhora contínua. E é muito bom ver isso, sabe? É muito bom você se enxergar nessa melhora contínua. Porque como a gente fala, essa mudança, essa revolução que eu vou fazer na minha vida, essa espiritualidade que eu estou tentando atingir maior, cada vez maior, ela faz parte desse processo de mudança contínua, mudança contínua. E é isso, assim, um pouco para a gente iniciar. Quando a gente estava aquele dia lá na BSGI, que foi na organização que nós fizemos a nossa live, uma das coisas muito importantes... Nossa palestra. Nossa live a live presencial. Nós estávamos fazendo uma palestra. Uma das coisas que eu lembro bem é justamente essa ideia numa realidade adversa, a evolução só não basta. Se você tem que fazer uma mudança, você tem que fazer uma mudança completa, de dentro para fora. E essa mudança de dentro para fora, ela tem obrigatoriamente que partir de uma forte espiritualidade, da sua introspecção, para você tentar entender exatamente o que você está fazendo, até onde você quer chegar. E isso são caminhos contínuos, né? Eu acho que a gente é continuamente colocado nesse processo de melhora, né? Ou piora, mas ou mudança, o processo de mudança é contínuo. E a espiritualidade é isso, é o que ela permite que você se conecte com o seu eu interior, né? Com o seu eu superior, para quem acredita num poder superior, ou quando você conecta o seu eu interior com o seu próprio eu, né? Essa conexão total com você mesmo, para tentar descobrir o que está acontecendo. É muito interessante, você falou algumas coisas, eu fui até anotando que eu acho interessante, né? Primeiramente, assim, seria, há um tempo atrás, no século XX, sei lá, um pouco mais para trás,
seria muito inusitado uma live de um psicólogo falando de espiritualidade, né? Porque se a gente pegar no ambiente da ciência, né, da psicologia, a espiritualidade sempre foi tida como um subterfúgio para o ser humano, né? A religião, não a espiritualidade. A religião sempre foi tida como um subterfúgio, como uma necessidade de apego a um pai maior que está protegendo a gente, que está olhando a gente. Então, a psicologia sempre teve um olhar para a questão da religiosidade, até de uma forma de desqualificar essas crenças religiosas e até abordar elas como sendo até fruto de muitas das patologias que acometiam o ser humano, né? E até hoje, eu diria assim, não só no século XX, de ter esse olhar para a religião e para a espiritualidade como algo com um olhar de subestimar, né, essas crenças dentro da formação do indivíduo, e esse papel, né, de subterfúgio, que o indivíduo se apega a algo maior, exatamente porque é um ser humano desamparado, porque é um ser humano falho. Então, quer dizer, é muito natural que a gente crie heróis, vamos dizer assim, né? Heróis que venham nos salvar, sendo a religião vista como esses heróis, né? Seja o nome que a gente queira dar, Buda, Jesus, Alá, não importa o nome que foi dado, né? Cada um na sua vertente, mas assim, como se fosse realmente tábuas da salvação para esse desamparo no qual o ser humano se identifica. Por muito tempo foi visto assim. Por muito tempo a religião foi vista como essa coisa que, na verdade, fazia parte dessa coisa infantil do ser humano, né? De necessidade de algo maior nos cuidando e nos provendo de cuidados. Mas, desde o início do século XXI para cá, já mudou muito, né? E eu estava fazendo até, para nossa live, eu fui fazer até uma pesquisa rápida nas bases aqui do PubMed, né? Que é uma das plataformas de publicação científica, e eu fiquei abismada que só no ano de 2009, ou seja, há 11 anos atrás, né, só no ano de 2009, nós tivemos mais de 42.700 publicações de artigos falando sobre religião e espiritualidade articulado com a saúde mental. Então, quer dizer, numa outra plataforma, que é a Psicoinfo, foram mais de 63 mil artigos, publicações indexadas, né? Quando a gente fala de publicação indexada, só para esclarecer quem está nos ouvindo, nós estamos falando de publicações científicas que passam com um certo rigor científico para que elas possam ser publicadas e aceitas como dados relevantes de pesquisa, né? Então, o PubMed é uma das plataformas mais renomadas de publicação científica. E você falar que numa PubMed tem mais, só no ano de 2009, tem mais de 43 mil publicações associando esses dois termos, né, de saúde mental com espiritualidade, nós estamos falando de uma mudança de perspectiva da ciência frente a essa perspectiva do humano, que já não é mais encarado como um ser biopsicossocial apenas, mas um ser biopsicossocial e espiritual. Então, quer dizer, essa vertente espiritual passa a ser incorporada, principalmente porque o que a gente vê, e eu posso comprovar isso até pela prática da clínica, que a espiritualidade ou a religião, né, mas eu vou falar em termos mais de espiritualidade para não ficar presa à questão, a uma religião. Ela pode ser uma faca de dois gumes, né? Ela pode cumprir um papel de saúde, de prover aquele indivíduo de recursos, de fatores de proteção, de recursos internos, de recursos externos também, porque a espiritualidade também nos conecta, né? É como se a gente pertencesse a uma comunidade, né? Então a gente se sente pertencente de algo maior, né? Também a religião faz isso, né? Porque se você é de uma religião, você pertence a uma comunidade religiosa e você se entende como parte de um grupo maior. E é como se esse grupo tivesse uns cuidando dos outros, né? Então, isso é um aspecto positivo, tanto da religião como da espiritualidade. Mas, por outro lado, como você bem destacou, e uma das coisas que eu anotei foi isso, é a questão, aí é mais da religiosidade, da culpa. E o quanto que alguns aspectos da religião ou da espiritualidade, eles incrementam, vamos dizer assim, transtornos psíquicos, né? Eles incrementam sintomas
psiquiátricos e emocionais, por exemplo, através da culpa. Então, é aquela pessoa, né, que por ter uma crença espiritual, por ter uma crença religiosa, ela também tem um incremento de um sentimento de culpa, porque ela não consegue se ver condizente, né, aos preceitos daquela religião, aos preceitos da espiritualidade que ela segue. Então, a espiritualidade, a maioria desses artigos que eu fiz a pesquisa aqui na base de dados, eles falam de fator de proteção, a espiritualidade como provendo esse indivíduo de recursos protetivos para o desenvolvimento de sofrimento psíquico, como, por exemplo, depressão, o próprio uso de álcool e drogas, estresse, não como, se a gente, aí alguém pode falar, pô, mas o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi, por exemplo, que foram os que vieram mais a público, né? Eles padeceram, um de pânico, o outro de uma depressão muito profunda e grave. Então, quer dizer, como que a religiosidade deles, a espiritualidade deles não os, como é que fala? Não os protegeu, né? Isso. Mas a diferença é que o que as pesquisas mostram, que esses artigos que foram publicados mostram, é que ela é protetiva para o desenvolvimento de alguns transtornos, para o agravamento de alguns transtornos, mas que também pessoas acometidas por determinados transtornos, quando têm uma crença religiosa ou espiritual, elas também tendem a ter um abrandamento da intensidade desses sintomas e uma remissão mais um prognóstico, vou dizer assim, um prognóstico melhor. Então, por exemplo, pessoas que têm uma crença, elas tendem a ter um enfrentamento da doença com mais recursos emocionais e psíquicos do que aquele que não participa, ou que não tem uma espiritualidade desenvolvida. Então, não é que você ser um ser espiritual, você está imune a qualquer tipo de transtorno emocional, psicológico ou psiquiátrico, mas que ele compõe um dos fatores de proteção para que você consiga ter um prognóstico melhor em relação ao problema que está te afetando, né? Então, ele não impede você de entrar, apesar das pesquisas mostrarem que a taxa de problemas emocionais e psíquicos são menores nas comunidades religiosas ou em pessoas que têm sistemas de crenças espirituais, mas quando esses são afetados, eles também têm um abrandamento desse sintoma e um prognóstico melhor, ou seja, eles permanecem por menos tempo adoecidos, é como se eles conseguissem ter um entendimento diferente que, além de os proteger de um agravamento, também consegue tirar essas pessoas desse sofrimento, né? Agora, então, não é que eles não... eu só queria pontuar, desculpa antes, que eu não anoto que nem você, eu vou começar a anotar para depois eu voltar. O que você falou é uma coisa importantíssima. A religião, que seja, as comunidades que têm religião, realmente ela ajuda a proteger a pessoa. O que me pega um pouco no que tange essa parte do foco só na religião é o famoso caminho do meio. Porque o ser humano ele tem que tomar cuidado, porque a partir do que ele absorveu da religiosidade, ele tem que criar alguma coisa, algum valor, para que ele tenha uma espiritualidade tão forte que independa do meio. E quando a pessoa passa a viver única e exclusivamente vivendo em função da religião, porque as dificuldades vão continuar acontecendo. Se ele não evoluiu, se a mente não evoluiu a partir do que ele absorveu daquela religião, ele vai ficar na dependência ainda de que a solução venha da religião. E a solução não vai vir da religião. A solução vai vir do que ele se tornou a partir da religião ou que espiritualidade ele desenvolveu para aquele processo. Então, eu acho maravilhoso quando a gente vê pessoas, por exemplo, o padre Fábio, o padre Marcelo, né? Como que você pode imaginar? Mas não, é que em um dado momento, nem aquele processo todo, aquela religiosidade dele, foi suficiente para segurar, talvez porque de alguma razão ele não tivesse forte, não sei, eu não saberia nem explicar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, um cara que é fortemente religioso não quer dizer que ele é um cara que vai se livrar de todos os problemas, depende muito como ele absorveu, como é que ele se habilitou com esse poder que ele teve da religião que ele pôde absorver. Então eu acho muito
muito legal. Eu acho assim, é claro, a gente conhece comunidades religiosas bastante, e a gente percebe que elas trazem um senso de proteção enorme para aquelas pessoas, mas e tem que ter esse cuidado do famoso caminho do meio, também não querer fazer uma lavagem em cima daquela pessoa, porque a partir daquilo tudo que ele absorveu, daquela religiosidade tão importante, tem que se formar um novo ser ali, entendeu? Nós estamos falando de pensamentos, palavras e ações. Para mim é um tripé muito forte. Então, ser senhor da sua mente a partir do que você pôde absorver da tua religião, e não ser, não ser escravo da religião, né? Não dá para ser escravo da religião. Você tem que ser um pouco mais do que isso. Eu não estou dizendo que a religião é ruim, pelo contrário, a religião é muito importante, mas a pessoa tem que se tornar senhor da sua mente a partir do que ela absorve da religião. E eu vou te dizer até um pouco mais, e isso depois de ter vivido meus bons tantos anos na Opus Dei, como foi o caso, que é onde eu era. Poucas pessoas, mesmo no nosso meio, conseguem entender o que está acontecendo hoje. Muitos católicos que rezam, sentam, não sabem o que está acontecendo hoje, o que representa isso hoje. Então, também, eu acho que assim, precisa haver mais estudo. Eu acho que as pessoas precisavam estudar mais o que elas estão seguindo, né? Porque é uma filosofia, o catolicismo é uma filosofia lindíssima, mas tem todo, né, uma coisa, para quê? Para que aquilo absorvido se torne uma forte espiritualidade e você se torne uma pessoa sim, poderosa, né? Mas no sentido da tua espiritualidade. É isso que eu penso muito. E se a gente pensar, né, Ronaldo, nisso que você está falando, é a questão, por exemplo, o terceiro passo dos Alcoólicos Anônimos, né, que ele fala sobre decidimos entregar a nossa vontade ao poder superior. Ou é o terceiro passo, ou é o segundo passo. Também não sou tão Caxias assim, não sei direito qual é, mas um desses passos é o segundo. Então, quer dizer, nós decidimos entregar. Ele está falando o quê? Da questão da ação, né? Para que seja transformador, por exemplo, para que os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, que são passos de um desenvolvimento espiritual, não religioso, apesar deles falarem em poder superior e em dado momento dos passos em Deus, são passos espirituais, né? Tanto que o último passo fala isso, né? Tendo experimentado esse despertar espiritual. Porque esse despertar espiritual, e eu acho que é esse ponto que eu estou querendo trazer do que você falou, de que só é transformador se há uma ação de entrega. Né? Se há uma ação, não de colocar o problema na mão de Deus ou na mão desse poder superior que vai resolver, mas se eu agir de acordo com aquilo que é esperado, que é aquilo que é esperado em termos de evolução mesmo, aquilo que é a entrega desse indivíduo para um processo de transformação. E eu falo muito isso com muitos pacientes, de que, principalmente na época que eu trabalhei numa clínica onde eu fazia os grupos, eu era responsável, inclusive, por conduzir um grupo que depois de um tempo a gente introduziu, que era um grupo de espiritualidade, né? Ou seja, a gente começou a considerar, dado tanto estudo científico mostrando o poder da espiritualidade, o papel preponderante que ela tem na saúde mental, né, quando bem desenvolvida, quando bem aplicada, quando bem aproveitada, né, porque também, só fazendo um parênteses, eu acho que é isso, nada em si é bom ou ruim, mas é o uso mesmo que eu faço da coisa, né? É que nem falar, dinheiro é ruim, não, dinheiro não é ruim, mas na mão de uma pessoa ruim, ele vai ser algo usado para algo ruim, né? Então, não é a coisa em si que é boa ou ruim, mas o uso que a gente faz dela. Então, a religião não é boa ou ruim, a espiritualidade não é boa ou ruim, mas é o uso que eu faço dela que pode ir para o bem ou para o mal, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, dado a toda essa pesquisa, a gente implementou um grupo de espiritualidade com os pacientes, né? E eu buscava trabalhar com eles, mas essa expansão da consciência no sentido deles conseguirem se conectar com algo além deles, já que a dependência química é algo que foca muito no eu, né? Como se ele ficasse desconectado do todo, né? E eu entendo um pouco a espiritualidade, eu acho que é isso que a ideia de espiritualidade traz, é essa conexão que todos têm com todos e como as ações da gente interferem nesse todo e nós somos interferidos também por esse todo. Então é como se eu quisesse... Então eu levava textos budistas, textos espíritas, textos católicos, evangélicos, budistas,
Filosofias, exatamente. Eu levava filosofias, porque no final das contas todas as religiões falam a mesma coisa, né? Se a gente pegar no cerne da questão, todas estão pregando a mesma coisa, né? Com palavras diferentes. Então, para desenvolver neles essa mentalidade de conexão com algo maior e além deles, para eles pararem de olhar um pouco para o umbigo, né? E tem e nesse sentido que eu estava falando do passo ser transformador. Uma das coisas que eu falava com eles é assim, olha, obviamente que ninguém precisa passar por uma dependência química para ter um despertar espiritual, obviamente, né? Ninguém precisa escolher o caminho da dor, mas muitos escolhem o caminho da dor para ter um despertar. E eu falava com eles e trabalhava com eles a ideia de que a dependência química, por todo o processo que ela tem, tanto do adoecimento como aquilo que demanda do paciente para que ele se recupere de uma dependência química, que se ele pudesse ter um olhar para aquilo como uma oportunidade de ouro, para ele ter um salto qualitativo de vida, é como assim, olha, eu estou aqui, mas se eu me entregar ao processo de recuperação, eu vou ter um salto qualitativo no meu desenvolvimento pessoal que vai muito além da recuperação de uma dependência, da abstinência de drogas. É um desenvolvimento de uma percepção de si, do mundo, do outro, que nenhum outro veículo, de repente, poderia levá-lo. Né? Então, eu falava, olha, vocês estão com ouro na mão, ouro em pó na mão, que é a dependência que vocês estão passando. Vocês podem fazer disso a sua grande cruz, ou seja, se martirizar nisso, morrer disso, né? Morrer nessa cruz, ou vocês podem fazer disso a sua grande, entre aspas, salvação. Ser exatamente um trampolim, uma alavancagem no seu desenvolvimento pessoal, porque aquilo que é demandado do paciente para a recuperação dele é um trabalho interno de mudança e de transformação como nenhum outro. E aí você percebe, isso que você está falando para mim, talvez seja a parte mais rica de tudo isso, que é por isso que eu insisto naquilo que é da introspecção. Eu não estou falando todo mundo que está aí ouvindo, ou você mais ainda, só vai ser uma mudança se acontecer de dentro para fora. A gente costuma muito, tem uma coisa assim, que é um exemplo que é muito dado no budismo, que é assim, uma montanha de pó, uma montanha enorme de pó, uma quantidade enorme de pó colocada no chão vai se transformar numa montanha, certo? Mas você rapidamente acaba com aquela montanha porque ela está colocada de uma forma ali, simplesmente, você colocou o pó e ele virou uma montanha. Na verdade, a grande montanha, a montanha verdadeira, ela acontece por causa de um abalo sísmico, de dentro para fora, de dentro da terra para fora. Então, ali se forma a montanha. E é só assim que a gente consegue considerar que essa transformação na vida do indivíduo vai acontecer. Por isso que é doloroso, efetivamente, quando a pessoa passa pelo processo de uma dependência, qualquer outro tipo de compulsão, porque naquele momento ele vai ter que se olhar. A gente fala assim, o cara vai ter que se olhar e pior, ele vai ter que dizer, e agora que ele descobriu o que ele se olhou, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Então, é nesse momento que é importante que ele tenha uma boa espiritualidade, uma forte espiritualidade, uma forte concepção até do que ele é, de quem ele é, conscientemente de quem ele é. E você falou também de uma coisa que me chama muita atenção, e para nós que trabalhamos em grupos, no Amor Exigente tem aquela oração, eu seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Ou seja, outra coisa importante é as pessoas entenderem que a espiritualidade tem a ver com a união. A espiritualidade tem a ver com a comunhão, não só uma união, mas com a comunhão, com a conexão. Então, as pessoas, a conexão, ou a união com uma pessoa que está te ajudando, um psicólogo, um psiquiatra, ou a união com um grupo, ou a união com amigos, mas a espiritualidade ela não existe de forma única, ela existe ali para... E até, eu penso muito nisso que você está falando e no que nós estamos conversando, a palavra oração, ela é o exemplo de espiritualidade, porque a ação, a partir do que você tem de credo, ora, etc., é que vai permitir que você tenha um resultado positivo a partir dessa espiritualidade que você forma. Então, é muito importante que as pessoas entendam, primeiro, que nada muda
se elas não mudarem. Então, e que para elas mudarem, elas têm que procurar dentro de si a razão daquele momento. Por mais doloroso que possa parecer, é delas que vem a solução. Aliás, a solução só vem a partir da própria pessoa, né? Então, eu acho que enquanto... e eu entendo isso que você falou, principalmente na parte dos médicos, né? Era muito comum, eu já tenho 65 anos, então eu vivi algumas coisas de médicos antigos. Tem horas que vocês falavam de espiritualidade, de tenha fé, de tal. Os caras evitavam falar, não queriam que se falasse muito em fé, porque aqui ali dava aquela ideia de que, não, você pode ter fé de tal ponto que você mude a estrutura até da sua vida. Eu acho que isso, a gente já conhece isso, pessoas que tem tanta fé em alguma coisa que a coisa dá certo, mas não é porque a coisa dá certo, porque ela dirige todas as ações delas para aquilo que ela tem a fé. Ou seja, é uma espiritualidade tão forte para a pessoa ter uma fé desse jeito, né? Não, isso que você falou é importante, porque não só no mundo da saúde mental, né, no campo da saúde mental, mas o que as pesquisas mostram é que também no campo da medicina, pacientes que passaram por algum tipo de cirurgia, cirurgias de grande monta, eu digo, né? Cirurgias cardíacas ou que sofreram algum tipo de AVC e precisaram passar por algum processo, o que a pesquisa mostrou é que pacientes com algum tipo de crença espiritual ou religiosa, eles têm uma recuperação muito maior dos quadros cirúrgicos, né? Porque a espiritualidade, quando a gente pensa num sistema de crença, a gente está falando de crença ainda, né? É meio continuidade mesmo sem dúvida. Da live anterior, porque a espiritualidade é um sistema de crenças, né, que a gente desenvolve, mas é um sistema de crenças que tem uma, vamos dizer assim, uma irradiação, inclusive a nível celular, no qual muda a conexão, no qual muda a forma que agora eu me lembrei muito daquele chinês, acho que foi chinês, que fez um trabalho com a água, colocando sons. O som. Né? Isso, então, quer dizer, aquilo que vibra dentro da gente, pensando que nós somos corpos formados por 80% de água, então, quer dizer, aquilo que a gente ecoa, a palavra como som, a crença proferida como um som profetizado, ele tende a mudar a vibração interna e promover saúde ou doença, né? E isso não só num nível cognitivo, mental, emocional, mas também num nível físico, orgânico. Isso está provado. Isso não é a Vanessa falando. Como eu digo, se quiser eu deixo aqui as inúmeras publicações, né, para o pessoal poder pesquisar e ver que isso já é ciência, não é mais crença, né? Não, e sim, por muito tempo... Não, eu ia falar, por muito tempo os médicos tinham como se espiritualidade, religiosidade fosse o oposto de ciência. E hoje até a ciência está investigando o campo da espiritualidade e provando coisas que antes não precisava da ciência porque já eram constatadas. E hoje a ciência constata aquilo que sempre existiu, né, como algo extremamente benéfico para a formação, recuperação, prevenção de doenças. Pode falar. Não, eu estou pensando nisso que você está falando. Não existe nenhuma pessoa que tenha uma forte espiritualidade, que tenha uma fé muito forte, que tenha uma consciente, ou que não tenha... Porque eu acho que tudo tem que ser um pouco de razão também no meio. Você não pode só ficar preso no transcendental. Tem que ter uma coisa mais ou menos ali, né? A gente fala muito que budismo é razão. Né? Por quê? Porque, na verdade, tudo o que acontece com a gente é a partir de uma lei única de causa e efeito, não adianta, as coisas são mais ou menos ali. E se você é uma pessoa que tem uma forte espiritualidade, que você é uma pessoa que se dedica na sua própria religião, com certeza seus efeitos e suas causas estão ali inerentes a tudo que você faz. Então, por isso que todas as religiões são boas. Aliás, eu não lembro agora quem, mas fala assim, siga a lei, não siga o homem. O problema, às vezes, não é a própria religião, a maneira como o cara desvirtua e cria um buraco dele lá. Exatamente. Né? A interpretação que fazem da lei, né? Isso, interpretar a lei, cada um interpreta a sua, e aí ele defende o budismo. Aconteceu no budismo, no catolicismo, quando de repente cada um foi fazendo da sua maneira. Mas algumas pessoas se tornaram melhores que as outras, porque elas absorveram primeiro o cerne, o conteúdo daquilo lá para um desenvolvimento da sua espiritualidade, das suas atitudes. E eu acho que é isso que também me chama a atenção. Uma pessoa de forte espiritualidade, que tem uma fé muito consciente e consistente, né? A gente chama assim, fé de água corrente. Não é aquele cara que, eu tenho fé, mas primeiro é derrubado, o cara já não sabe o que fazer.
Fé de água corrente é aquele cara que tem consciência da fé que ele tem. Que aquilo é uma coisa tão interessante, é uma coisa que já está dentro dele, né? É muito forte para mim a interpretação dessa parte da fé, que até a Márcia está perguntando aí, e a fé, qual o papel disso tudo, né? Eu olhando para isso tudo, agora terminando assim, só para não esticar muito, mas pensando ainda num caso, quando a gente vai nos grupos de apoio, quando a gente vai conversar com as pessoas, como eu tive a oportunidade de conversar dentro da prefeitura, lá nas pessoas mais necessitadas, tal, o que você percebe claramente é que nessas pessoas a espiritualidade é maior do que em outras, porque ela conseguiu absorver algumas coisas que a gente às vezes fica preso no rezar simples, entendeu? Elas estão com a vida ali nelas, elas estão absorvendo o dia a dia. Então, tudo isso mostra para mim que a espiritualidade tem um quê maior do que simplesmente uma religião. Ela é a soma de todos esses ingredientes, com certeza. E nós precisamos, nós particularmente familiares, né? Eu diria assim, nós precisamos sempre estar muito fortes nesse processo, porque a crença de que tudo já resolveu e aliviar as suas ações em cima da pessoa ou da situação em si é muito comum quando você é fraco. E eu acho que quando você desenvolve essa espiritualidade, você se mantém focado no processo, para mim. E se a gente for ver, né, Ronaldo, pensando agora na parte também de dependentes químicos, né, o boom que teve, né, muito grande de um crescimento das comunidades terapêuticas, né? E as comunidades terapêuticas, elas são pautadas por questões religiosas, impreterivelmente, né? Todas as comunidades. Então, quer dizer, é como se houvesse ali, claro que existe muita gente aproveitadora que monta qualquer quartinho, chama de comunidade terapêutica e, na verdade, propagam o pior que pode propagar para esse tipo de pacientes, né? Mas pensando nas sérias, né? Elas trazem muito essa questão comunitária, né? Por isso comunidade terapêutica, essa questão comunitária do trabalhar ao outro, do trabalhar para si, do desenvolver esse contato com a terra, do desenvolver esse contato com algo além do si, exatamente desenvolver esse ambiente comunitário no qual reconecta esse indivíduo dependente químico com algo além dele e desenvolve nele questões éticas e morais que permeiam as relações humanas e que deveriam permear as relações humanas desde sempre, desde o nascimento da gente, né? Então, você vê como a espiritualidade, ela também não tem a ver só com essa questão do acreditar num ser superior, né? Ou de desenvolver uma conexão só com algo que transcende o humano. Não, a espiritualidade tem a ver com relações humanas, como a gente se relaciona um com o outro, né? Tem um psiquiatra que sempre defendeu muito, inclusive para pacientes depressivos, e obviamente não estamos aqui, nem ele fez isso, e eu também não estou replicando esse engano que houve na fala dele, de que a depressão se cura dessa forma, ou quem faz isso não fica deprimido, não é isso. Mas o quanto para muitos pacientes depressivos e depressivos graves, quando foi sugerido começar a desenvolver um trabalho solidário, com qualquer causa, animal, com pessoas de rua, não importa, mas se envolver com uma causa social, com desenvolver um trabalho, como é que fala? Solidário, que tem o nome voluntário, fazer um voluntariado, né, com alguma causa, isso teve um efeito sobre o quadro depressivo que nenhum Prozac conseguiu fazer. Então, você veja como muito dos transtornos emocionais e psiquiátricos tem a ver exatamente com essa falta de conexão humana, né, do humano com outro humano, no qual ele possa sentir que essa relação é uma relação significativa, onde há trocas efetivas e significativas. Então, o trabalho voluntário, e isso também tem sido desenvolvido muito com dependente químico, o trabalho voluntário, solidário, dele se envolver com alguma causa, muda a perspectiva dele de uma tal maneira que promove, geralmente, essa mudança que a gente está falando, né? Não é propagar uma fala, mas é o quanto essa fala pode ser transformadora do eu, pode transformar maneiras de pensar e de sentir e de agir que sejam transformadoras da realidade na qual esse indivíduo está inserido. Então, a espiritualidade, você pode falar assim, não, mas você pode ser ateu
não acreditar em Deus e nenhuma força superior, isso é extremamente espiritualizado, né? Então, espiritualidade não tem a ver com poder superior necessariamente, pode ter para alguns, mas para muitos... Não, pode ser o início, pode ser o início do processo para ele, pode ser o início do processo. Pode ter um início, mas assim, o quanto que você precisa, na verdade, perceber, e eu acho que hoje, e o nosso tempo, por incrível que pareça, já está... já está acabando, mas como passa rápido. Mas hoje, os estudos, principalmente, eu venho, né, da saúde coletiva, né? Eu fiz o mestrado no Departamento de Saúde Coletiva, então a gente fala muito sobre essa questão, né, da saúde coletiva como um todo, da medicina preventiva, e o quanto que hoje os estudos dos transtornos, de alguns transtornos emocionais que têm afetado o ser humano, depressão, ansiedade e pânico, está relacionado com o modo de viver social, com a organização social que se tornou a nossa sociedade. Então, quer dizer, totalmente desarticulada, descomunitária, onde é cada um por si, Deus por todos, todo mundo tem que ser um empreendedor de si mesmo, pensar nas suas próprias potencialidades e fazer por si. E perdeu o todo, e isso deprime. Antes, sociedades onde havia uma comunidade, onde a gente tinha um senso coletivo mais coeso, havia muito menos adoecimento por depressão, ansiedade e pânico, porque você tinha todo esse respaldo do coletivo. Hoje não existe coletivo, é uma coisa muito neoliberal, onde é cada um por si, Deus por todos. Já começa o não coletivo na própria família. Antigamente, os lugares que se fazia reunião ou terapia eram naqueles almoços que tinha 50 pessoas brigando, berrando, xingando. Ali acontecia tudo, resolvia tudo. E eu só queria terminar a minha parte dizendo o seguinte para você com relação... Para mim, o cara desenvolve uma forte espiritualidade na mudança da sua própria psique. Porque existem 3 condições básicas, a gente falou agora há pouco, que a dificuldade da pessoa ficar olhando só para o próprio umbigo, ser aquela arrogância, ser egoísta e tal. E quando o cara busca uma espiritualidade, atinge um alto grau de espiritualidade, ele muda 3 coisas básicas que a gente também trabalha muito no budismo, que são os 3 venenos, a ira, a avareza e a estupidez. Essas 3 coisas fazem parte do ser humano o tempo todo. Então, o cara transcender, o cara evoluir, o cara se sentir espiritualizado o suficiente para conseguir entender, primeiro, a posição dele perante o todo, né? E respeito à dignidade daquela pessoa que está do seu lado, valores. E hoje em dia não existem, como eu falei, os caras não tem mais família unida, não tem mais, nem na empresa, né? Na empresa o cara na hora de almoçar, cada um vai para um lado e não cada um por si, exatamente. Nós perdemos esse senso comunitário e isso teve uma repercussão na saúde mental, assim, de grande monta. E infelizmente a gente vive também num sistema, num modelo médico, científico, no qual responsabiliza o indivíduo por tudo o que acontece com ele. Então, se ele é depressivo, se ele tem transtorno de ansiedade, de pânico, é dependente químico, tudo a culpa é do eu, é ele, tem que ver nele. Não, ele está inserido num contexto que é muito maior que ele, e esse contexto interfere no modo dele se desenvolver. E ao se desenvolver precariamente, porque o meio é precário, óbvio que ele tem menos recursos também para não sucumbir a determinadas adversidades que ele venha passar na vida e acabar caindo num transtorno mental, numa dependência química. Então, a gente tem que também sair um pouco dessa responsabilidade do eu. O eu não é responsável por tudo. E fica um sentimento de culpa muito grande também no indivíduo, porque ele sente assim, eu sou o fracassado. E tem esse sistema, se você não ganha dinheiro, se você não é bem sucedido, a culpa é sua, que não se esforçou, que não sai da zona de conforto. Então, quer dizer, é tudo no eu. Então, quer dizer, nós vivemos numa sociedade onde individualizou muito as pessoas. E isso adoece, tem repercussões na saúde mental. Ronaldo, nosso tempo está acabando. Sim, tem um monte de pergunta aí. Infelizmente, a gente vai anotar essas perguntas para, de repente, programar uma próxima live. Queria deixar uma super dica. Fala. Não, e na próxima semana, quando a gente sentar de novo, podemos trazer alguma delas, por exemplo. Isso, exatamente, E eu queria deixar uma super dica de um livro que foi, assim, muito importante na minha trajetória no trabalho de dependência química, que foi escrito por um psiquiatra. Eu sei que está invertido aí para vocês, eu posso depois deixar o nome. Chama O Eu Espiritual, Reflexões sobre Recuperação e Deus. Só que Deus aqui não o Deus do católico necessariamente, ele fala numa consciência muito mais ampla,
né? E esse livro é escrito por um psiquiatra e ele fala sobre a grande chave que a dependência química pode ser para aqueles que são acometidos por ela, como um avanço, como um despertar espiritual, como uma evolução mesmo de caráter individual e coletivo. Se ela fizer um bom uso da doença, vamos dizer assim, não um mau uso da doença. Transformar o inverno em primavera sempre. O inverno sempre se transforma em primavera. Exatamente. O cara tem que saber pegar essa diferença. Exatamente. Então, para quem tiver interesse, é um livro super fininho, ele nem é grosso e super bom de ler. Assim, para mim foi logo no começo do meu trabalho com dependência que eu tive contato com esse livro e mudou a minha visão sobre o trabalho, sabe? Mudou a minha visão. Foi a partir daí que eu comecei a desenvolver essa ideia com eles. Oi, Ronaldo. Fomos derrubados, Ronaldo, pelo Instagram. Faz parte, até isso. A emoção vem completa sempre com a gente. Exatamente. Dessa vez, eles nem colocaram aquele reloginho com contagem regressiva para eu ir me preparando. Estão achando que é tudo profissional já. Mas, enfim, só para a gente poder finalizar, Ronaldo, para não ficar essa coisa interrompida, assim. Claro. Nem sei onde a gente estava, mas acho que eu estava terminando falando que foi um divisor de águas aqui, esse livro que mudou muito, né? A minha visão do trabalho com eles, e foi a partir daí que eu comecei a desenvolver essa ideia com eles de que eles estavam com ouro em pó. Né, que eles poderiam encarar a doença da dependência química como uma grande via de transformação. Né? Porque se a gente pensar já que eu vou ter tempo agora, só para eu falar um negocinho rapidinho, se a gente pensar nisso, né, a dependência química, a recuperação, o tratamento requer um voltar-se para si e avaliar tantas questões que tiveram na base, que desenvolveram o problema, que ao você retomar esses trechos, ao você ir resolvendo esses percalços no decorrer da sua vida que culminaram na dependência química, você tem uma transformação do eu, você tem uma transformação pessoal, mental, emocional, de visão de mundo, que eu acho que é realmente ouro, né? Por isso que eu falo que toda doença, não só a dependência química, é que a dependência química é um trabalho árduo de recuperação. Então, se a pessoa realmente se engajar no processo de recuperação, com todas as dificuldades que tem, ela pode sair desse processo renovada. Literalmente, não só em abstinência, ela pode sair renovada. Na verdade, o que você está falando é o que a gente fala, não é uma questão da pessoa sair abstinente, ela se torna sóbria. A busca da sobriedade da pessoa, ela se torna uma pessoa sóbria, ela se torna uma pessoa empoderada, dona, protagonista, isso é a sobriedade dela. Quando a gente fala muito nos grupos da pessoa se parar de usar droga, não é difícil. E pode parecer bobagem, parar de usar a droga não é difícil. Difícil ficar sóbrio, né? Buscar a sobriedade. Então, eu acho que é nisso que todo esse trabalho pode reverberar, né? Na sua própria espiritualidade, etc. Muito bom mesmo, muito bom. Que fim chique esse. Fim chique. Mas então, era mais para a gente não ser derrubado assim do nada. Daria muito pano ainda para manga, mas vamos guardar para uma próxima. Nós vamos pensar na próxima sexta. Exatamente. E aceitamos sugestões, né? O pessoal que quiser deixar sugestões sobre temas que tenham interesse de que a gente aborde, de que a gente fale tanto sobre saúde mental como dependência química, que eles fiquem à vontade aí para também sugerir, porque eu acho bacana também a gente trabalhar em cima daquilo que é a maior dúvida ou a maior questão para as pessoas, né? Com certeza. Na minha opinião, é exatamente isso que faz com que se torne agradável nós dois estarmos aqui com uma plateia que queira, né, conexão com interesse. Não adianta eu vir falar de coisas que não interessam. Isso, não de trivialidades, mas que a gente possa ser um canal de informação, né? Óbvio, é uma troca de experiência. Como eu falei, tenho mais de 10 anos trabalhando em DQ, já são 17 na psicologia. Você também, né, Ronaldo? Tem um caminho extremamente longo no trabalho com dependência química, então, quer dizer, tem muita informação, tem muita experiência para ser compartilhada, e eu acho que nós vivemos um momento onde esse é um tema muito importante,
né? Eu acho que não só para leigos, para a comunidade de modo geral, mas para profissionais, né? Mesmo porque é o que a gente chama de, a preocupação sempre em falar, não existe uma compulsão só por dependência, não é dependência química. Qualquer tipo de compulsão acaba sendo esse tipo de problema. Então, comida, sexo, dinheiro, tantas outras compulsões, porque às vezes a gente foca muito na dependência química, mas ela às vezes é só... E também tem isso, às vezes a dependência química é só a ponta do iceberg, né? Tem uma coisa tão grande em torno disso que... Por isso que a gente tem que estar aberto para ouvir tudo e falar de tudo, né? Eu diria que não é às vezes, viu, Ronaldo? Sempre. A doença é só a ponta do iceberg. E tem um termo que a gente usa muito em psicanálise, que fala assim, a gente muda a relação com o objeto, ou melhor, a gente muda o objeto da relação, mas não muda a relação de objeto. O que ele quer dizer é assim, se você não trata a maneira de você se relacionar, que é a compulsão, você pode parar de usar drogas e virar um compulsivo por comida, ou um compulsivo por sexo, ou um compulsivo por jogo. Ou seja, você muda o objeto da compulsão, mas se você não muda a compulsão, você sempre vai arrumar alguma coisa com o qual exercer essa compulsão, né? Então, você muda o objeto da relação, mas não muda a relação de objeto. Por isso que é importante a gente trabalhar a nossa espiritualidade para fazer uma introspecção consciente de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, quais são as minhas funções, o que eu preciso, sabe? Isso faz parte do processo para que eu me torne uma pessoa melhor, efetivamente. Exatamente. Tá bom? Então, ótimo, Ronaldo, mais uma vez, excelente, um prazer estar aqui com você. Alegria, minha alegria total estar contigo, Vanessa. Vamos juntos aí para a próxima. Com certeza. Pessoal, obrigado a todos que estiveram com a gente até agora, pessoal. e voltaram com a gente. E na sexta que vem a gente traz mais informações aí para vocês, tá bom? Um beijo grande para todos. Um beijo, pessoal. Ronaldo. Tchau, minha flor. Tchau, Vanessa. Tchau.